Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero dividir um texto com vocês que o Senhor tem me desafiado a viver, que muito conhecido como o texto dos ansiosos, né? Que está em Mateus capítulo 6, e do versículo 25 ao versículo 34, vai estar tratando da ansiedade, né? Vai estar tratando do futuro, porque a ansiedade é um pensamento acelerado, né? Querendo resolver coisas que só pertencem ao Senhor, que nós só temos hoje. E esse texto tem falado muito comigo, e eu quero dividir ele com você. Eu quero estar lendo o versículo 25 de Mateus 6, que diz assim: Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, porquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as suas próprias roupas? E esse texto, nesse pequeno a junção de versículos aqui, entre o versículo 25 ao 34, eu listei a palavra preocupação ou não se preocupe 5 vezes. Talvez você possa achar mais vezes, mas eu consegui listar aqui 5 vezes em que a palavra preocupação aparece, ou não se preocupe, né? E o quanto que é desafiador a gente viver essa palavra. Diz as pesquisas que o Brasil é o primeiro país em ansiedade e o quinto país na América Latina sob depressão, né? Então, eis aí algo para a gente pensar por que nosso país lidera esse ranking, né? Uma coisa que me faz muito refletir, que muitas vezes a gente acaba usando as coisas da forma errada, né? Ou ocupando os lugares da forma errada. É comum, muitas vezes, uma mulher usar uma caneta para fazer um coque, né? Faz um coque e prende o cabelo com a caneta. Só que a função da caneta não é prender o cabelo, né? A função da caneta é escrever. Mas ela dá um jeitinho ali e prende o cabelo, nem que por um momento. Então, o que me faz refletir em relação ao nosso coração, né? Que o nosso coração ele não foi feito para se preocupar, para colocar pensamentos ansiosos, querer alcançar o inatingível que ainda não chegou. O nosso coração foi feito para depender de Deus, né? Então, à medida que eu vou colocando dentro do meu coração pensamentos de preocupação de como vou resolver coisas futuras, eu vou ocupando com algo que não é para esse lugar. E o nosso coração, ele tem o tamanho da grandeza de Deus, o espaço de Deus, o espaço de Jesus. Só Ele pode preencher. E Deus nos fez para ser dependente. Então, todas as vezes que eu vou para o lado da ansiedade, eu estou dizendo para Jesus que Ele não é o suficiente para prover o meu amanhã. Mas esse versículo aqui, ele vai dizer que Ele se preocupa com as nossas necessidades. Ele é um Pai celestial. Ele diz até que se a gente não confiar nele, né? No versículo 32, ele vai dizer: pois são os pagãos que trata de obter tudo, mas o vosso Pai Celestial sabe que é necessário todas as coisas. Ele é o nosso Pai e ele sabe que é necessário. E eu quero dizer para você que nós temos que confiar e depender do Senhor, né? O nosso amanhã, os nossos dias, e ocupar o nosso coração com a presença dele, porque só a presença dele é o suficiente, né? E nos contentar com hoje, com o que nós temos hoje. Então é muito desafiador. E às vezes a gente até fala, depois da pandemia, né? Muitas preocupações, aumentou o quadro de ansiedade. Mas será se foi depois da pandemia ou a pandemia potencializou a identidade desgovernada, ou a identidade que não está ajustada em Cristo? Porque quando a nossa identidade, ela é a identidade de Cristo, quando sabemos quem nós somos, que somos filhos, como diz aqui no versículo 32, o Pai Celestial sabe o que é necessário para nós, né? Ele cuida. Então, eis aqui o desafio de obedecer, de temer e reconhecer Deus como Pai. Mas eu só posso reconhecer Deus como Pai se eu sou filho, né? E sendo filho, eu preciso ter Jesus, porque só Jesus me leva de volta à mesa do Pai, a desfrutar do que o Pai tem e lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Então vamos para este lugar de refletir,
de buscar, né? Como diz o versículo 33, buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas, e que esse é o remédio. Quando nos ocupamos pelas coisas do Pai, toda ansiedade perde o trono no nosso coração. Amém? Que possamos viver essa palavra. De todos os dias vai vir, mas nós renunciamos, dizemos aqui não. Aqui tem o tamanho de Jesus, só Ele pôde ocupar e lançar fora toda a ansiedade. E essa dependência de dia após dia, de viver a vida que Ele tem para nós. Amém?